E agora vamos falar com ele diretamente dos Estados Unidos, o nosso colega aqui. Ele que entra aqui, comentarista aqui na programação da Jovem Pan. Agora há pouco ele estava conversando com o senador Cajuru aqui, eu estava ouvindo pelo rádio. Está aqui o Paulo Figueiredo que vai conversar com a gente. E aí, meu querido Paulinho, como é que são as coisas? Paulinho. Tô bem, não posso reclamar não. Acabei de descobrir que a vacina que eu estava considerando tomar foi suspensa aqui nos Estados Unidos, a vacina da Johnson & Johnson, mas tudo bem, vida que segue. Você tomou já ou não? Não tomei não. Não? Tomei não. Eu deixei as cobaias irem na frente, as pessoas que precisam mais e tava avaliando, né? Aí tinha tomado a decisão de que agora que tá mais fácil de ser vacinado aqui, falei, vou tomar essa vacina da Johnson, que é uma dose só. E não arde hoje? Mas não, hoje suspenderam a vacina por suspeitas ainda preliminares de trombose no cérebro. Né? Putz, você sabe, meu querido Paulinho, às vezes Samidana briga comigo nesse programa, que ele fala, você é tiozão do WhatsApp. Não sei. Eu recebo muita gente de WhatsApp e eu gosto do povo. Eu gosto do povo, lógico, tem algumas coisas erradas e algumas coisas certas. Mas você veja só a situação que você estava falando da vacina. Por exemplo, eu estava lendo aqui, saiu isso na mídia grande, hein? Mídia grande. Mídia pica. O que sai? Aí é o seguinte, saiu CNN é uma mídia grande, correto? Sim. Dia Mídia pica. 4 de fevereiro. Pois não. Dados crescentes sugerem que variante britânica da Covid-19 pode ser mais mortal. E aí que tá o negócio. Pode ser mais mortal, mas dados crescentes sugerem que vai ser mais mortal. Ou seja, eu na hora já tranquei. Já trancou. Já fiquei me cagando de medo, como todo ser humano normal. E hoje saiu uma outra notícia de mídia grande também, dizendo o seguinte, essa mídia grande. A variante britânica do... Quem que saiu isso? O Globo. Mídia grande. Globo. A variante britânica do coronavírus não causa doença mais grave em pacientes hospitalizados e não é mais mortal quanto uma pesquisa anterior indicou. Aí eu te digo, em quem confiar? Em quem confiar? E é isso que eu falo pra você, a gente fica perdido, né? Exatamente. O problema dessa história, Emílio, é o seguinte, são as pessoas quererem calar as vozes contrárias. Esse é o problema. O problema é, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro fez publicou um post no Twitter dele falando sobre, na opinião dele, a visão dele sobre essas evidências de que lockdown mantém as pessoas aglomeradas em lugares fechados, nos seus ambientes familiares, e com isso você tem um potencial maior de transmissão e, mais do que isso, também existe a possibilidade da carga viral dessas transmissões serem mais altas e com isso você ter casos mais graves. Pergunta é, existe essa tese na comunidade científica? Existe. Ela é a tese majoritária? Talvez não. Mas todo mundo na comunidade científica tem sempre o melhor interesse? Não. Na comunidade científica você também tem interesses privados, interesses de financiadores privados, interesses de grandes bilionários que financiam pesquisas privadas. Não vai sair no Brasil, mas na semana passada o Jorge Soros, na semana retrasada, se eu não me engano, o Jorge Soros deu $500 bilhão para uma universidade americana aqui nos Estados Unidos. Ele tem os interesses dele. Não estou dizendo que todos os pesquisadores têm os seus interesses motivados por doações financeiras, mas muitos têm. Os laboratórios têm os seus interesses. Será que é interessante para um laboratório vender uma vacina que vai render ao laboratório alguns bilhões ou vender um medicamento que já está com patente quebrada, já custa centavos? Qual que será o melhor interesse? Esses interesses não entram nas contas? Então, o que é importante que haja? Importante é que haja o debate. E é assim que a ciência sempre funcionou. E aí, as pessoas apresentam as suas teses. E isso que você falou, Emílio, é muito importante. Eu também gosto do povo. E mais do que isso, eu gosto de dar ao povo o direito deles serem soberanos das suas próprias vidas e tomarem as suas decisões baseadas em todas as informações. O grande problema do jornalismo hoje em dia é que o jornalista ele quer filtrar as informações que ele acha que o público tem o direito de saber, porque ele tem medo do público tomar a decisão errada. Então, você começa a querer ser o moderador
da verdade. No final das contas, saem sempre essas baboseiras. Outra notícia que saiu aqui nessa semana, notícia também de mídia pica, como você falou, The New York Times, Yahoo Notícias, o comentário do CDC, do Centro de Controle de Doenças norte-americano, descobriu-se que não há evidências de que uma pessoa sequer tenha contraído em momento algum, durante esse ano de pandemia, Covid através de contato com superfície. Sim. Então você lembra? Sim. Lembra aquela maluquice? Sim, né? eu li isso aí. Diz que é 1 em 10 mil. O que eu higienizei Passando isso aqui... álcool no elevador. Passava álcool em tudo. Olha o álcool aqui, ó. Eu passava som. Aí saiu agora a informação. 1 em 10 mil. Quer dizer, a chance é mínima. Então, não, 1 em a gente fica perdido. A chance. 1 em 10 mil é a chance. Mas não há nenhum indício de que uma pessoa, um sujeito que fala assim, esse sujeito contraiu Covid através de encostar em superfície. Agora, se você publicasse isso no Twitter alguns meses atrás, ou fizesse um vídeo falando isso no Facebook, o que acontecia? Derrubavam você. Negacionista, obscurantista. Depois derrubavam você. Mas você é um cara de opinião. Quanto tempo demora uma gestação da notícia? Porque você está dando uma notícia agora que ela é nova. E a gente vai lá e fala, pô, então agora a gente pode tocar na superfície. Aí o cara fala que agora a vacina da China vai precisar misturar, vai fazer um blend. E aí você fica, como o Emílio falou, completamente confuso. Você, que comenta muito, quanto tempo demora para você avaliar e falar, não, agora eu posso carimbar o que eu estou falando? Isso é muito difícil. Ótima pergunta, Zucker. E é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu comento no Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã não tem script. Não tem script. Eu não chego e recebo, como no 3 em 1, me mandam uma pauta. No Morning Show eu recebo uma pauta. No Jornal da Manhã não tem pauta. A pauta é o que está acontecendo. Então, eu sou obrigado a comentar as notícias conforme elas acontecem. E a gente fica trocando aqui o papo com o Tibor, né, o editor do jornal e tal. E às vezes ele fala, Paulo, você quer comentar? Eu falo assim, às vezes eu falo assim, não, esse assunto eu quero deixar ele amadurecer um pouco mais. Não quero fazer um comentário em cima da hora. Preciso de mais informações. Quero ler um processo, quero ler o estudo. Para a gente não fazer comentários... premeditados. Agora, quem trabalha... Isso é uma coisa que vai acontecer. Eventualmente vai acontecer. Gravem isso, porque podem me cobrar no futuro. Eu vou falar alguma besteira. Por acaso, até agora, não falei alguma que tenha tido grande repercussão. Mas eu vou falar alguma sabida besteira, indiscutível besteira. E aí eu peço ao público que tenha paciência comigo. O que eu tento? O que eu tento é primeiro, me ater ao que é fato e falar assim, estes são os fatos. Então, eu estou dando, por exemplo, aqui uma notícia do CDC, uma notícia da AstraZeneca, são os fatos. Aí depois eu separo o que é a minha opinião. Boa. O problema é quando você tenta embutir a sua opinião dentro dos fatos e aí querer manipular o público para ele pensar da mesma forma que você pensa. Isso é desonestidade. É isso aí. Mas às vezes o público também quer ouvir o que ele quer ouvir, exatamente, né? Ou roubar o protagonismo de dar Tem notícia. muito isso hoje em dia, né? Porque às vezes você dá uma notícia e fala, você é não sei o quê, você é isso, você é canhota, você passa pano. Você recebe dinheiro. Muito bem. Ó o Marinho. Marinho. Fala, Paulo. Salve, Paulo. E Marinho tá com a chapa tênis, Paulo, hein? meu bom. Tá crescendo aqui, ó. Paulo, meu bom. O fato é que... O Paulo, meu bom. O fato é que... Tem lista de Schindler? Que o Bolsonaro... Não, pelo contrário. Você deve conhecer com certeza, Paulo, aquele personagem do Mário de Andrade, o Macunaíma, né? Que o Lula representa muito bem. Sujeito desprovido de caráter, que tem um senso de grandiosidade de si mesmo. Herói para alguns, vilão para outros, um anti-herói, um cara, acima de tudo, realmente um sem vergonha completo. E acho que isso ficou cristalizado, assim, e ele elevou isso à categoria de arte, o cinismo dele, no ano passado, quando ele comemorou o Covid como o pretexto, uma bênção, para finalmente demonstrar que o Estado há de ser o indutor do desenvolvimento e do bem-estar social. Então eu te pergunto, uma conversa que inclusive a gente estava tendo pessoalmente no privado, por que ao contrário do senso comum que o Lula vem apregoando, por que nesse momento é um momento propício para uma agenda de desestatizações e privatizações ir adiante? Por que esse é um momento favorável para a venda de ativos, apesar até o momento, né, o governo tem um fracasso retumbante na área de privatizações. Você deu inclusive uma enquadrada
secretária Marta Seiler, do PPI, outro dia. Ela devia ter me ligado para saber que não era bom negócio, né? Mas o fato é que realmente essa agenda de privatizações ainda não veio acontecer de fato como deve ser. Te pergunto, por que é um bom momento para a venda de ativos, ao contrário do que pensam? Na entrevista eu fiz a pergunta, que é a pergunta, as pessoas às vezes não gostam, as pessoas sabem que claramente eu acho que o governo Bolsonaro tem os seus méritos, mas acho que falhou muito na área de privatizações, que era uma proposta grande do governo. A gente teve a saída do Salim Matar do governo, inclusive se queixando disso. A própria secretária, na entrevista, reiterou que há um compromisso do presidente, que o presidente tem esse compromisso e que o Congresso é que não era muito simpático à época, ainda sob a presidência do Rodrigo Maia. Esse ano o governo parece estar fazendo aí alguns leilões ainda modestos, perto do que o Brasil pode privatizar. André, tem alguns motivos para ser um bom momento. E aí a gente tem um brilhante economista no programa que pode concordar ou discordar de mim, mas pode acrescentar algumas coisas, que é o Sami. Primeiro, o mundo vive uma taxa de juros perto de zero, né? O mundo inteiro tem um excesso de liquidez e uma taxa de juros perto de zero. Quando a taxa de juros está perto de zero, você procura ativos que rentabilizem o seu dinheiro. Sem ficar falando em economês, o negócio é o seguinte: os investidores estão com muito dinheiro no bolso, esse dinheiro precisa render. Como eles não podem botar dinheiro nos títulos do governo americano, títulos europeus, até títulos brasileiros, eles procuram alguma coisa que faça o dinheiro render. E aí, essa alguma coisa geralmente está na economia real. Geralmente ela está... são portos, são aeroportos, são empresas, são hotéis, são ativos, né? Imóveis. Empresas que funcionem. Imóveis, a própria Bolsa de Valores. Então, normalmente, quando você tem taxas de juros muito baixas, você tem um bom momento para privatização. Eu acho que quando a gente estava tendo essa conversa, eu até falei do contexto do governo do meu avô, que foi impedido completamente de fazer as privatizações, porque você estava na época dos Reaganomics, onde a taxa de juros americana era de 20 e poucos % ao ano. Você imagina hoje, se a taxa de juros dos treasuries, do governo americano, dos títulos do governo americano fosse de 20% ao ano, você não ia conseguir vender ativo nenhum. O ativo tem valor zero. Não sei se o Sami pode concordar ou discordar aí de mim. Exatamente. Se você for ver, a injeção de dinheiro na economia foi muito grande. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as bolsas estão batendo recordes, porque está todo mundo comprando ativos. E tem outra questão também, que fala assim, a gente tem que vender algo ruim e ficar com o que é bom. Mas o mercado não é bobo. Então, se você vende um apartamento todo detonado, você vai ganhar pouco por ele. Se você vende um apartamento bom, você ganha mais. Então, esse negócio de, vamos esperar o melhor momento, é um pouco de conversinha. A gente sabe que o Estado brasileiro é ineficiente, as privatizações são importantes, até para ter foco nas coisas que são estratégicas. Exato. Como saúde, também tem uma coisa, né? E também tirar o gasto, né? Tirar o gasto principal, porque a gente sabe que nem lá, não vai para saúde, burocratizar. Não, tirar gasto. Tirar gasto. O pior de tudo é o serviço ruim, Emílio. Isso. Além do gasto, tem coisa que dá lucro. Dá lucro, mas o serviço é ruim. Exato. Então, por exemplo, não interessa, para mim, se o Banco do Brasil dá lucro ou não dá lucro. O serviço, o que o Banco do Brasil faz que os outros bancos não façam? Tem a agência no interior do não sei das quantas. Isso, para mim, não é papel de Estado, não é função de Estado. Desregulamenta o setor de banco, que você vai ver se não vai abrir um monte de banco pequenininho que vai abrir a sua agência no interior. Como aqui nos Estados Unidos, onde o setor, por exemplo, bancário já foi muito mais fragmentado. Os Estados Unidos já tiveram, acho que, centenas de milhares de bancos e hoje tem alguns milhares. Mas no Brasil, quantos bancos você tem? Então, as soluções, normalmente do setor privado, como a gente teve aí com as fintechs no Brasil, elas são muito mais eficientes do que qualquer solução que o poder público possa dar. Então, nesse ponto, para mim, não tem ativo bom e ativo ruim. Vende tudo. Vende tudo. Exato. Meu querido... Uma coisa é a expectativa e a prática, né? E a chapa tênis? Eu quero nomes. Eu tô vendo aqui, Marinho tá trabalhando. Você vai ver. Marinho tá trabalhando de um aqui. assunto só. Articulação. O Marinho... Claro, mas, Marinho... Esse assunto rende, o assunto rende. Não. Tá na boca do povo. Há uma... Articulação. Uma grande articulação. O Marinho tá com assessoria de imprensa. Dona Raquel. Dona Raquel. Dona Raquel. Eu sou a assessoria. Eu tô sentindo essa
via. Parece que até o ministro falou, ele está esperando a chapa tênis. O que vai sair, o nosso querido, que vai sair agora, o Marco Aurélio? Marquinho. Ai, o Marquinho está ele disse. esperando. Vamos trazer. O que você acha? Você acha que vai... Eu acho que não vai ter terceira via nem aqui, nem daqui, sei lá. Que vai quantos ter, anos. vai, porra. Não, só se tiver golpe. Que vai... Há a possibilidade de ter Ganhar um são outros golpe. 500, Há a meu amigo. possibilidade. Tem. Sempre há um jeitinho. O que Tá você aí. acha, Cai quem quer, né? Paulinho? Você acha que vai dar Barba e Mandrião? O formato que eu enxergo hoje, o Brasil, é que você tem um grupo ali de algo em torno de 30% cativos do presidente Bolsonaro, que ele terá, a não ser que ele faça uma coisa muito louca, mas ele terá ali pelo menos 30%. Pode ser 40%, podem ser 35%, podem ser 29%, mas ali faixa de patamar ali, piso de 30%. E eu acho que o ex-presidente Lula tem alguma coisa em torno de 20% ali desse patamar também, que também podem ser 30%, mas você tem esses dois pisos. Quando você tem esses dois pisos, se você olhar, você já tem 50% do bolo tomado. Para você ter um terceiro candidato, dá para ter? Dá, tem 50% em jogo. Mas como você tem uma fragmentação muito grande das terceiras vias, é sempre um desafio. Então vai depender muito de quem vão ser os candidatos, quantos vão ser, quantos mais forem, melhor para Lula e Bolsonaro irem para o segundo turno. Eu descarto a possibilidade do presidente Bolsonaro não ir para o segundo turno. Descarto. Acho, quer dizer, próxima de zero, né? E em política tudo é possível, mas eu acho próxima de zero a possibilidade do ex-presidente Bolsonaro não ir para o segundo turno. Já do Lula, eu acho que... Do presidente Bolsonaro. Já do ex-presidente Lula, eu já acho... eu já não acho garantido. O desempenho do PT nas últimas eleições todas tem sido muito ruins. O teste do nome, exceto uma pesquisa que saiu agora meio fajuta recentemente, mas o teste do nome do ex-presidente Lula ao longo do tempo não tem sido tão bom assim. Então tem um mito muito grande. Para o Bolsonaro, o pior dos mundos, na minha opinião, o pior dos mundos para o Bolsonaro é ir para o segundo turno com uma terceira via aí da chapa tênis, ou Moro, Huck, ou quem quer que seja. Mas uma terceira... Ô, Paulinho, você não acha que o fator pandemia é excelente para quem é oposição? Porque aí você tem todas as armas para usar contra a situação. Um cara que é chamado de genocida. Pô. Claro. E é isso que eles estão tentando. O que existe hoje em dia é o seguinte, é a tentativa de como é que a gente vai carregar esse fato político importante, que é muito relevante do ponto de vista de narrativa, como é que a gente vai carregar isso para o ano que vem. O que a gente vai gerar de fato, ou de factoide, para poder carregar para o ano que vem? Uma CPI é uma ótima coisa. E daí você está vendo essa confluência de forças que vão desde o Congresso até o Supremo Tribunal Federal para tentar a construção de uma narrativa. Uma narrativa que, quando você olha para os fatos, ela não tem absolutamente nenhum respaldo. Chamar o Bolsonaro de genocida por causa de um vírus que veio da China é uma brincadeira. Sim. É uma brincadeira. Você dizer que o Brasil, que é o quinto país que mais vacina no mundo, em velocidade de vacinação, já não é nem mais o quinto, é o quarto. Você chamar este país, o país que tem esse programa de vacinação, de um país que não aplicou a vacina, uma loucura. Você chamar você responsabilizar um presidente por políticas que ele adotou ou deixou de adotar, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os prefeitos e governadores poderiam adotar as suas próprias políticas, isso também é uma insanidade. Mas aconteceu igual com o Trump. Aconteceu igual, a gente viu esse filme. Neste ponto, as narrativas são totalmente importadas. Não tem uma narrativa na política brasileira que eu já não tenha visto ela acontecer igualzinho na política americana um pouco antes. Mas, ô Paulo, você não acha que esse exagero... Mas cá entre nós, porra. Mas eu também. O Brasil não foi um exemplo. Não. O Brasil não foi um exemplo para tocar a pandemia. Depende, vacina foi. Não. Eu digo o seguinte, a maneira com que foi falada. Porque eu acho que se eu sou presidente... Agora o que acontece? Pega lá a Argentina. Os caras lá fizeram o oposto daqui. Agora eles estão sentando falando, não vou fechar mais comércio. Agora.
Não vou mais fechar. Aqui em São Paulo, eu posso dizer para vocês, o comércio inteiro tá meia porta. Tá. Por quê? Porque o povo, a economia, ela sempre se ajusta. Sim. Tá todo mundo meia porta. Tudo funcionando meia porta, o cara tá lá meia porta, já tá funcionando o negócio. O que eu digo para você é o seguinte, porra, eu acho que esses caras, eles deviam sentar naquele início lá e falar, pô, vamos pegar um cientista bom, um cara bom e chegar numa conclusão e fazer o que tem que ser feito. Mas eu não acho que tem, nesse amigo. aspecto foi a briga que ficou uma briga que um fala uma 500 coisa, outro narrativas, fala outra, e o povo Mas perdido. ciência é isso, Emílio. Ciência é isso. Quando chega uma informação nova, quando chega um fato novo, o bom é você assumir a ignorância diante dos fatos. Eu vou te dar um exemplo no que eu vou te dar um caso concreto no que eu acho que o Brasil foi um exemplo, sim, na pandemia. Eu acho que o Brasil teve um presidente que defendeu abertamente as liberdades individuais. E nisso, vários países não tiveram. Você pega o conservador Boris Johnson, da Inglaterra, Reino Unido, grande decepção. Trancafiou a população. Os ingleses, que têm a sua tradição na liberdade, né? São os pais da Constituição moderna nos moldes que a gente tem hoje em dia. Os ingleses foram os primeiros a trancarem os seus cidadãos debaixo de força policial. Então, e a população se revoltou contra isso. O presidente brasileiro não fez isso. E eu acho que, neste ponto, o Brasil foi um exemplo. No resto, o que é? O Brasil é a 6ª população do mundo. É o 16º em número de casos, em número de mortes por milhão de habitantes. Então, assim, no Brasil, considerando que o Brasil tem um sistema de saúde que sempre foi ruim, o sistema de saúde brasileiro sempre foi ruim. Considerando esses fatos, não dá para você dizer que o Brasil não foi um exemplo ruim. Não dá para dizer isso. Isso é falso, é uma narrativa que não para então, de pé. Mas o que eu digo para você é o seguinte, eu digo pensando na galera que trabalha aqui, pensando no ouvinte do programa. Eles não seguem mais nenhum político, porque eles viram que isso não funcionou. Tanto de um lado como do outro. Tanto da esquerda como da direita, pode chamar extrema direita, sei lá o quê, chame o que você quiser. Ele já não segue mais o que o cara fala. Ele fala um negócio e fala, não, eu vou resolver aqui meu comércio, eu quero que... Ele não acredita mais. É isso que eu digo para você. Essa condução que eu achei que foi errada. Porque ninguém acertou. Não, que bom. Não é para brasileiro não é bom que a gente fica perdido, pô. O cara fica perdido. Mas não é para acreditar em político, não. A gente tem que expor os fatos para a população e cada um é senhor de si. Cada um toma a sua própria decisão da melhor forma que puder, com as liberdades que são conferidas a nós por Deus. Pare de acreditar no governo, como diz o livro do Bruno Gachag. Não temos que acreditar em governo, não temos que acreditar em político. Autoridades servem para dizer o seguinte, o que o Trump fazia aqui nos Estados Unidos. Ele fazia coletiva de imprensa todo dia e falava assim, isso é a melhor informação que nós temos até hoje. A gente vai adotar as políticas que a gente pode adotar sem violar suas liberdades individuais. Porque se as suas liberdades individuais podem ser violadas por desejo de um político, então você não tem liberdade individual nenhuma. É tudo fajuto. Ô Paulo, você falou agora há pouco da narrativa exagerada, que esse lance de chamar o presidente de genocida. Você não acha que esse exagero vai acabar ajudando ele? Porque a turma vê que, né, jogam toda essa culpa em cima dele e, no final das contas, não colocam isso em cima, por exemplo, do Dória, que aqui em São Paulo é o epicentro da pandemia que está acontecendo, né? Você não acha que esse exagero, a turma que tem mais informação, tá vendo, todo mundo, hoje em dia, consegue enxergar o que é realidade e o que é exagero de narrativa. Você acha que isso vai acabar ajudando ele no final ou não? Eu acharia um exagero idêntico chamar o Dória de genocida. Ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, exceto de que ele não fez os hospitais de campanha ou retirou os hospitais de campanha que deveria ter tido, né? Mas foi um erro estratégico. Ele deve ser cobrado eleitoralmente por isso, mas não é um crime, não é uma pessoa que agiu de má fé. Genocida é alguém que age de má fé para exterminar a população. Então jamais chamaria, por exemplo, o Dória de genocida. Sim. Chamaria de ditador, porque ditou e violou as liberdades do povo paulista. Agora, se isso vai ajudar o Bolsonaro ou não, tem um problema. A grande mídia ainda importa muito no Brasil. Bem menos do que aqui nos Estados Unidos, tá? Bem menos do que aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, o americano confia bem menos na mídia do que o brasileiro ainda confia, segundo as pesquisas mais recentes. Sim. É um processo de erosão. Eu acho que estes últimos 2 anos foram os anos mais tóxicos da história do jornalismo brasileiro.
Foram os piores anos da história do jornalismo brasileiro e a população vai perceber e vai percebendo isso. Mas a mídia ainda importa. Então, o cidadão comum, o afegão comum, como vocês dizem, ele está prestando atenção na vida dele. E aí ele ouve o jornal, não é todo mundo que assiste a Jovem Pan que coloca os dois lados da coisa. Então ele assiste ali o jornal, ele pega o Jornal Nacional ali de orelhada, ele pega... E a mídia ainda tem um impacto muito grande nas pessoas. A rede social, se tivesse o mesmo impacto que tinha na década de 90, o Bolsonaro não era eleito mais nem para síndico do prédio. Né? Graças a Deus existe rede social, apesar das censuras. Graças a Deus as pessoas hoje... graças a Deus existem rádios como a Jovem Pan que colocam os dois lados da moeda. Exato. E deixam o ouvinte tomar a sua decisão. Muito bem. Paulinho, obrigado pelo papo. Grande Paulinho. A gente não pode desacreditar a gente não pode desacreditar de tudo também, né? Não, tem que ter esperança. Só dos governos, só dos políticos. Não, os políticos, a imprensa e a justiça. Olha como nós estamos ferrados. Difícil. Quem te confia? No WhatsApp. Não é? Difícil. Não é, Paulo? Eu pensei, falei, a gente não está acreditando mais. Certo. Nos políticos faz tempo. Na imprensa e na justiça. Imagina se não acreditar na gente. Esse é um problema. Você está coberto de razão, porque é a destruição das instituições. Agora, por que a destruição das instituições? Porque credibilidade, ela é uma nota promissória que você passa. Boa. Então, se eu começar a falar alguma coisa aqui, e essa coisa é uma nota promissória que eu vou passar. Se essa nota promissória depois, a realidade não se mostrar de acordo com o que eu falei, eu vou perdendo o meu crédito, vou pro SPC. E aí ninguém me dá mais credibilidade mais, pô. Então, essas instituições estão sofrendo isso, Emílio, porque passaram notas promissórias e não pagaram. É isso aí. Muito bem. Muito bem, não falamos da chapa tênis, o Marinho tá dando uma... Cajuru também ficou uma lacuna. Muito bem. Paulinho, obrigado pelo papo. Obrigado pela conversa aqui. Paulinho sempre dando uma conversa. Lá no Twitter, no Instagram, tem o canal dele, tem o trabalho do Paulinho lá. Paulo Figueiredo, nosso comentarista aqui. A galera gosta. Tem muita gente que te odeia também, né? Você sabe disso. É o sucesso. Chama de Paninho Figueiredo. Muito bem. Obrigado, Paulo. Obrigado. Twitter, Instagram, Real P Figueiredo. Você entra lá e segue o Paulo. Valeu, um abração pra você. Belo topete. Valeu. De Paulinho. Muito bem.